Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 12 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é Vida e Ministério de Jesus. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro de Isaías, capítulo 61, nos versos 1 e 2. Aqui, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. No início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia. Essa era, na verdade, a sua cidade natal, e as pessoas dali já tinham ouvido falar de sua obra e de seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes lhe entregou o pergaminho de Isaías e pediu-lhe para fazer a leitura. E o texto que Jesus leu foi exatamente esse verso que lemos no início, o capítulo 61, verso 1 e 2. Visto que os líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor e aplicavam mal aquelas que apontavam para a glória de sua segunda vinda, o que deveria servir como lembrete para nós de que é muito importante compreender a profecia, a maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. Pensar que a declaração da missão do Messias vinha de Isaías 61, versos 1 e 2, deve ter sido um verdadeiro choque. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos, como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo seus próprios vizinhos. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que a sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, poucos, mas muito poucos, se preocupavam com os pobres e sua situação difícil. No entanto, o amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências de sua identidade como Messias, conforme visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre ele ser o prometido, o que está registrado em Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao 6. E eu termino com um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 164, fazendo uma análise muito especial sobre isso que estamos estudando. Veja o que esse registro diz. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi e, com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Em suma, o que a gente aprende aqui, baseado nessa experiência dessa fase da vida do ministério de Cristo, as pessoas criaram uma expectativa errada do ministério do Messias. E uma das principais razões disso é o desconhecimento da profecia, da palavra de Deus. E hoje, corremos o seríssimo risco de cair na mesma armadilha. Quantos hoje são excelentes frequentadores de igreja, mas conhecem quase nada ou até nada da Bíblia? E não é por falta de opção. Nós temos hoje uma facilidade enorme de ter a Bíblia Sagrada. Nós aqui em nosso distrito, em nossa região, nós damos a Bíblia para quem não tem. Inclusive, se você não tem a Bíblia Sagrada, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima, que nós daremos uma para você. Nós fazemos questão de que todos tenham conhecimento da Bíblia. E o não conhecimento do livro sagrado é perigoso. Jesus falou: errais em não conhecer as Escrituras. Voltando então ao raciocínio, por essa razão, as pessoas tinham um conhecimento equivocado da missão do Messias. É claro que Jesus em nenhum momento julgou ou condenou isso nas pessoas. Ele entendia também o coração de cada um. Mas hoje, diante de tanto conhecimento, diante de tanta luz que temos, não conhecer a Bíblia é uma escolha.
uma escolha que hoje nós fazemos. Claro que uma escolha errada e perigosa, mas continua sendo uma escolha. Você tem a opção de ter mais conhecimento da palavra do Senhor, como também tem a opção de ignorar isso, continuar levando a vida como se a Bíblia não tivesse relevância para nós, fosse apenas um livro de gente igrejeira, de crente, ou de quem vai à missa, ou de quem só pertence a algum grupo religioso. Cuidado com isso. A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro da vida. Sem ela, não existe salvação. Eu não inventei isso. O próprio Jesus disse isso com as seguintes palavras: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Um grande abraço, que você tome a decisão de conhecer melhor Jesus, abrindo a Bíblia Sagrada. Tá bom? E com a permissão do Senhor, nos encontraremos amanhã em nosso próximo estudo. Já ia me esquecendo, deixo com você também o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 28. Até o nosso estudo de amanhã.